a experiência etnográfica, na minha opinião, e para a arqueologia, eu acho que ela te abre a percepção do que é materialidade, de como as pessoas se relacionam com a materialidade, sabe? Porque eu acho que, assim, como a gente trabalha via de regra com pessoas que já não estão mais aqui, né? A arqueologia via de regra trabalha com isso, a gente muitas vezes negligencia essas pessoas ou percebe essas pessoas mecanicamente, sabe? Então, assim, as pessoas, quem fez isso, como fez isso, ok, são questões extremamente válidas, eu não estou questionando isso. Mas eu acho que a partir do momento que a gente trabalha com etnoarqueologia ou com populações, né, vivas, eu acho que a gente começa a expandir a nossa percepção e começa a perguntar como as pessoas se relacionam com isso. O que isso significa para essas pessoas? Qual a importância dessas coisas na vida dessas pessoas? O que essas coisas significam não só para essas pessoas, mas dentro das relações sociais? Então, no final das contas, eu acho que trabalhar com populações vivas ou trabalhar com etnografia especificamente, eu acho que dá uma noção para a gente mais clara, mais direta e cotidiana de como a materialidade participa dessas sociabilidades, como ela está dentro das relações sociais. Né? É uma coisa que a gente percebe no nosso cotidiano, eu acho que isso é claro, né? O jeito que você se veste, enfim, diz muito sobre você, ou não também, às vezes eu acordei cansado e botei uma blusa do lado avesso, mas com certeza as outras pessoas também vão perceber isso de alguma maneira ou não. Estou dando só, né, um exemplo bem banal, mas só para a gente ter uma noção. E muitas vezes quando a gente está trabalhando com arqueologia, com períodos mais recuados, a gente esquece disso. É óbvio que é mais difícil acessar. Você vai trabalhar com um sítio, sei lá, de 2.000 anos. Para você acessar essas questões mais simbólicas, né, é mais complicado, eu entendo. Mas não é porque é mais complicado que a gente não tem que fazer o exercício de tentar, pelo menos. Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu acho que sim, eu indicaria para outros primeiros períodos, sem sombra de dúvida. E acho que é isso, acho que ela nos dá uma noção real, né, de como as materialidades participam da sociabilidade ou do social. Então, essas coisas não estão descoladas, né, não é o material lá e a pessoa aqui. Essas coisas o tempo todo estão se misturando no cotidiano. Eu acho que isso ficou claro lá, espero que tenha ficado claro lá. Sim, é muito. Eu me veio na cabeça muito pintura rupestre, né? Muito nesse sentido, que era algo cotidiano, só que são as mesmas tradições, só que de outros jeitos até a época atual, mas pra gente é comum mesmo, mas é outro significado para quem for ver Sim, no futuro. sim. Sobre as pinturas, né, eu não sou obviamente nenhum especialista em pintura rupestre nem nada disso, mas a percepção que eu tenho do pouco que eu li, do pouco que eu conheci, principalmente aqui no Piauí, né, que é onde eu conheço agora um pouco mais, a impressão que eu tenho é que tem um hiato, assim, né? As pessoas estudam as pessoas que produziram aquilo e conviveram com aquilo, né? Num período muito remoto, e depois as pessoas estudam as relações, vamos pensar assim, em termos de arqueologia mesmo, né? De análise de arte rupestre, estudam o contexto em que aquilo foi produzido, por assim dizer, e a arqueologia pública, muitas vezes, estuda as relações que as pessoas hoje têm com essas pinturas, né, em termos de patrimônio, de significado. E aí, sempre quando eu vejo isso, eu fico achando que tem um hiato e fico pensando, mas o que aconteceu no decorrer desse tempo todo? Será que as outras populações que passaram por ali não se relacionavam com isso? Vocês Uhum. entendem o que eu estou querendo dizer? Então, por exemplo, um sítio do século, sei lá, as fazendas, né? Aqui, as fazendas de gado, do século XIX, por exemplo. Será que as pessoas que moravam nessas fazendas e essas fazendas eram próximas desses sítios de pintura rupestre, que na época ainda nem eram chamados de sítio arqueológico, nem eram registrados, nem nada? Será que elas tinham alguma relação com esses sítios? Será que era um lugar, sei lá, que, por exemplo, as crianças iam, né? A criança que mora em fazenda adora ir se enfiar no meio do mato. Eu nasci e fui criado em cidade, não cidade muito grande, totalmente Teresina. Mas meu avô tinha fazenda, tinha sítio, então eu sempre fui muito pra fazenda. E era isso, a gente descia o riacho, ficava brincando, sei lá, de tartaruga ninja, do que quer que seja, e pegava os negócios e ia descendo o riacho. E ia descendo o riacho o resto da vida, quando cansava, voltava, sabe? Ou pegava os cavalos e ia bater peguinha de cavalo no meio do mato, sabe?
Então, assim, eu só estou dando uns exemplos, porque eu acho assim, será que essas pessoas, quando percebiam essas, né, quando passavam por essas pinturas, não também criavam algum tipo de relação com elas? Óbvio, né? Para a gente perceber isso arqueologicamente é muito complicado. Você teria que, sei lá, é, o Carlos Magno, por exemplo, ele tem um artigo que é sobre uma pintura que os quilombolas fizeram em uma área onde tinha pintura rupestre. Então dá para perceber essa reocupação, essa persistência, né, do lugar persistente. Porque esses lugares, na minha opinião, eles são significativos e eles são significativos também ao longo do tempo. Né? Eles não são significativos só para as pessoas que produziram e usaram, entre aspas, isso, e para as pessoas de hoje. Imagino que outras pessoas também aí nessa longa duração, por assim dizer, também tiveram uma relação com isso. Mas então eu acho inclusive que a etnoarqueologia também tem o potencial para perceber essas coisas, né?